A maior mentira de Satanás: você nunca vai chegar ao céu. Durante a oração, o Senhor mostrou-me como o diabo desencoraja as pessoas e tenta fazê-los parar de seguir a Deus, enganando-os, dizendo que é impossível ir para o céu. O Senhor mostrou-me uma visão. Satanás parece um homem muito velho. Ele estava andando de bicicleta. Viu carregando um tapete atrás da bicicleta. E ele estava pedalando para longe de onde eu e a minha irmã estávamos orando. Então o Senhor disse-me que é o seu capacho de mentiras. Ele tem um tapete de palheta em que te fará mentir espiritualmente. Quando você está deitado neste tapete, você começa a acreditar nas mentiras dele. Você nunca será salvo. E você fica desanimado. Tudo começou com a Raquel e eu. O diabo tem mentido a minha irmã e eu, de que nunca vamos ser salvas, mesmo se tentarmos o nosso melhor para viver uma vida santa. Ele estava sussurrando às nossas mentes: não vai acontecer. É impossível. Vais para o inferno. Quando morreres, Deus irá procurar-te até encontrar algo em ti que te impeça de entrar no céu. Olha só quantas pessoas eu consegui levar e ainda estou levando para o inferno. Quase todo mundo. Então, como podes escapar? Vais para o inferno, não importa o que faça. Foi assim que ele nos fez sentir, fazendo-nos sentir totalmente indignas de Jesus, e que estamos perdendo nosso tempo persistindo na santidade, porque nós ainda vamos terminar no inferno de qualquer maneira. Isso porque é extremamente difícil de entrar no céu, quase ao ponto de impossível. Era o que ele dizia. Então, o Senhor disse-nos que todas estas são mentiras de Satanás, que sussurra às pessoas, numa tentativa de as fazer regredir para que as possa ter. Satanás é o pai de todas as mentiras. Isto significa que ele sabe todos os truques de mentir. Ele pode distorcer mentiras para os fazer parecer a verdade completa. O Senhor também nos mostrou que Satanás estava vomitando um líquido verde sobre nós, e que esse líquido iria cobrir nossa pele. O Senhor disse-nos que ele estava vomitando as suas mentiras sobre nós. Satanás tenta derrotá-lo mentalmente para que você acredite em suas mentiras, que toda a esperança está perdida. Então ele pode dar um passo em frente e realmente derrotar você. A primeira derrota foi uma grande mentira. Foi uma mentira falada em sua mente. Quando o diabo falar contigo, vais pensar nesses pensamentos, mas é ele que os sussurra a você. Ele fala de duas maneiras. Às vezes ele vai falar diretamente à sua mente e dizer: você nunca vai fazê-lo. Você é um pecador. Outras vezes, ele vai sussurrar em sua mente usando a palavra para que você pense que é você que está apenas pensando. Mas não é você. É aquela velha serpente a tentar enganar-te. Ele vai dizer: nunca irei conseguir. Quantas vezes falei com Deus? Quantas vezes repeti os meus erros repetidamente? Eu devia simplesmente entregar-me. Não vai reparar nele. Ele tem muitos truques para te fazer entregar. O Senhor salva. A palavra salvadora significa alguém que salva. Significa que há perigo e não pode salvar-te deste perigo. Então alguém que é capaz de te ajudar. Vem e salva-te. Ele é o teu Salvador. Deus sabe que não podemos chegar ao céu por nossa conta. Nada é impossível para Deus. Não é você próprio que irá para o céu. É Ele que te levará. Continue no caminho estreito. Se Deus soubesse que é impossível para nós ir para o céu, Ele nem sequer nos estaria dando avisos. Ele ia deixar-nos. Satanás sabe esta verdade. Satanás sabe que Deus cria caminhos onde parece não haver maneira, e faz coisas que parecem impossíveis ser possíveis. Satanás está com medo que você seja salvo, e então ele está tentando afastar você de Deus, enganando você, que não há chance para que ele possa ter você. Quando percebi esta verdade, vi Satanás afastando-se de onde a minha irmã e eu estávamos, orando, carregando o seu tapete de mentiras. Ele estava fugindo de nós. A missão falhou. Ele ia procurar a próxima vítima para espalhar o seu tapete de mentiras, para que ele o possa fazer mentir espiritualmente, e acreditar nas suas mentiras que nunca serão salvas. Ele quer que as pessoas acreditem que as suas palavras são a verdade. Resiste-lhe. Tudo o que ele quer é enganar-te, para que você vá para o inferno. Deus não faz parcialidade entre pessoas. O Senhor disse-nos que, quando se olha para algumas pessoas da Bíblia, assim como seus apóstolos, pensamos, como se ele os fez ir para o céu porque eram apóstolos. Ele disse que eles também tinham que lutar por sua salvação, com temor e tremor,
e que não tivessem feito isso e voltado para trás, até mesmo eles iriam estar no inferno hoje. O Senhor não os fez ir para o céu pela força, só porque é Pedro ou é Paulo. Você vai para o céu? Isso não importa, não te faz ser um salvo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Eles também tiveram sua jornada pessoal e enfrentaram perigos, julgamentos e tentações. Pedro na verdade dizem, 1 Pedro 5:9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eles também passaram por tempos de desencorajamentos como nós, e eles estão no céu hoje porque eles foram perseverantes até o fim. O Senhor disse, até João Batista, se ele estivesse apenas pregando, mas não praticasse o que pregava, estaria no inferno hoje. Deus nos dá a todos um tempo justo, e ninguém tem vantagens sobre o outro. Ele não tem parcialidade como os homens. Ele é Deus. Colossenses 13:25. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Falsa santidade. Deus realmente leva a santidade a sério, e você não pode entrar no céu sem ele. A minha irmã Raquel partilhou sobre como o Senhor lhe mostrou que relaxando o cabelo usando um secador de cabelo é o mesmo que relaxar o cabelo com produtos, e que as pessoas que fazem isso estão no inferno, e também todos se morrerem sem se arrepender disso. Às vezes, o Senhor pode dizer-te que algo está errado e você para de fazer isso, mas começas a fazê-lo de outra forma. As pessoas fazem tais coisas, mesmo além de exemplos como o do cabelo, e não sabem que ainda estão presos pelo diabo. O caminho é estreito, e tens de ter a certeza que não estás a enganar-te a ti próprio. Estas coisas podem parecer tão triviais para nós e, no entanto, podem custar-nos as nossas almas, para toda a eternidade. O Senhor disse-me que muitas pessoas pensam que estão seguindo a santidade, estão realmente enganadas, e estão praticando falsa santidade. Estou compartilhando isso para que você possa se consertar e ser avisado. O caminho é extremamente estreito. Não só sobre o cabelo, nem sobre as mulheres, mas tanto os homens como as mulheres de todas as raças fazem várias coisas, pensando que estão seguindo a santidade, não sabendo que estão sendo enganados. O seguinte é apenas um exemplo. Eu tinha tranças, entrançadas usando lã de algodão, e era um dia normal como qualquer outro. E fui dormir. À noite, comecei a ver demônios a entrar na sala. Eles cercaram-me e começaram a estrangular-me. Imediatamente, eu sabia que era sobre o meu cabelo. 1 Timóteo 2, 9-10, 1 Pedro 3, 3. No reino espiritual, você só sabe algumas coisas sem que ninguém te diga. Eu estava lutando para acordar. Eu estava chutando o ar e movendo as mãos para cima e para baixo vigorosamente, tentando acordar. Sem sucesso. Este demônio que estava me estrangulando era alto, e tinha uma cauda longa. A sua pele era esverdeada e a carne não tinha poros. Também estava cheirando mal, e eu continuei lutando para sair do seu controle, porque estava cheirando horrível. Ele estava me estrangulando. Este mesmo demônio estava me olhando nos olhos, e gritou, "Ei!" numa voz esquisita. Eu sabia que se eu fosse fugir, devia acordar. Mas encontrei-me fora do meu corpo. Olhei e vi atrás de mim. O meu corpo estava sem vida. Eu estava literalmente morta. Vi o meu corpo deitado na cama. Havia luz no meu quarto, mas quando eu saí do meu corpo, estava escuro. Eu era exatamente como no reino físico, incluindo que estava descalça, e senti o chão frio debaixo dos meus pés. Tudo o que existe fisicamente se manifesta espiritualmente. Se alguém tivesse vindo ao quarto, não me teria visto no espiritual, mas teria visto o meu corpo físico deitado sem vida na cama. Eu estava sozinha com esses demônios assustadores. Tentei por muito tempo lutar, mas não consegui voltar a entrar no corpo. Eu continuei implorando, Senhor Jesus, tenha piedade de mim. Por favor, ajude-me. Tenha piedade de mim, por favor. Mas não havia sequer um som. Olhei para ver se ele estava vindo, mas não havia nada. Estava muito escuro e não havia resposta. Eu estava sozinha com estes demônios. Também não havia sinal de sua presença, ou calor. Então estes demônios me arrastaram pelas pernas e começaram a arrastar-me para o inferno. Estavam arrastando-me num lugar que tinha pedras afiadas,
e levaram-me mais fundo. Outros demônios no inferno vieram correndo para me torturar. São espíritos. Ninguém tinha de ir dizer-lhes, mas eles sabiam o que estava acontecendo e vieram correndo. Eu pude ver que estavam preparando-se para me violar. Um dos que veio correndo tinha uma enorme barra de ferro em forma de flecha, e queria violar-me. Eles não estavam falando comigo, mas estavam fazendo celebrações, como, anunciando e dançando e olhando para mim, enquanto me arrastaram e me prepararam para começar a tortura. Depois eu gritei: Senhor Jesus, se me ajudares, prometo que vou arrumar o meu cabelo amanhã, e instantaneamente, abri os olhos, e estava de volta ao meu corpo. Misericórdia de Deus! Por causa da lã de algodão, eu teria ido para o inferno. Este é apenas um exemplo. Depois de Deus ter dito que o exterior do exterior leva as pessoas para o inferno, eu tinha substituído tranças artificiais, por entrançar com trancinhas usando lã de algodão, mas para o Senhor, isso são tudo o anexo. Esta era uma falsa santidade. Da mesma forma, você pode parar de esticar seu cabelo usando creme relaxante, e começar a usar um secador de cabelo, para esticá-lo. Você vai pensar que está obedecendo ao Senhor, mas você não sabe que ainda está fazendo a mesma coisa, apenas numa outra forma. Você pode parar de ouvir música secular, mas você está ouvindo música gospel com batidas mundanas etc. Não estás a fazer tantas outras coisas, mas não sabes que a substituiu com outras coisas. Para você pode parecer que está seguindo a santidade, mas não sabe que está seguindo a falsa santidade. Lucas 11:33. Ninguém acende uma lâmpada e coloca-a no lugar onde estará escondido, ou debaixo de uma tigela. Em vez disso, coloque no lugar certo, para que aqueles que vêm, vejam a luz. Sei que muitas pessoas estão fazendo isto, e pensam que estão bem aos olhos de Deus. Tens de ficar o mais longe possível da aparência do mal. Para de tentar te agarrar ao mundo, e mostrar ao mundo que é uma criança de Deus. Ou então você está enganando a si próprio. Jesus diz que aquele que procura salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde para o bem do Evangelho, vai encontrá-la. O caminho para o céu é estreito e só há uma maneira de chegar lá. Não podes ir para lá enquanto estás morno. Arrependimento no último minuto. Não escute o diabo, que continua dizendo para você fazer as coisas do mundo, e dizendo que você pode se arrepender no último minuto. Muitos cristãos, mesmo depois de saberem sobre santidade, tendem a viver uma vida dupla. Se Deus lhe deu a oportunidade de se arrepender e você escolher não o fazer, e momentos antes de morrer pede perdão, você não será perdoado. Repito, não será perdoado. Por quê? Porque está dizendo somente naquele minuto que está arrependido. E isso não é porque você está arrependido dos teus pecados, mas porque tens medo da morte e do inferno. Se realmente você se arrependeu dos seus pecados, no momento em que soube da verdade, você produz frutos de arrependimento, através de uma vida santa. A Bíblia diz, Gálatas 6:7. Não se enganem, Deus não é ridicularizado. Por tudo que um homem semeia, que também colherá. Nós nunca devemos pensar que podemos enganar Deus, porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. É por isso que a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Ou estás dentro ou estás fora. Aqueles que são mornos serão lançados no inferno. Quando a morte vier de repente, quando ouvimos que alguém morreu, nunca pensamos que podemos morrer facilmente. Semana passada, um querido amado faleceu. E isso fez-me perceber que esta vida na Terra é totalmente inútil, e que todas essas coisas ao longo do dia não são de utilidade para nós mesmos. Que o nosso tempo seja provado pelo nosso compromisso com Deus. Se pensamos que somos muito especiais para morrer, e que as outras pessoas podem morrer, mas não nós. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus faz tantas promessas sobre como Ele nos vai usar, nós relaxamos e pensamos que temos um longo caminho a seguir. Mas podes morrer mesmo sem que essas promessas sejam cumpridas. Podes estar orando a Deus, para te dar algo, e depois que Ele te deu o que está pedindo, podes morrer mesmo 2 dias depois. Deus respondendo suas orações, ou fazendo promessas sobre como Ele vai usar você, não é uma garantia de uma vida longa. Você pode morrer mesmo sem essas promessas serem cumpridas. Devíamos estar sempre prontos para a morte,
tal como o arrebatamento. Deus ensinou-nos que devemos aproveitar a oportunidade aqui na terra. Amigos, quando morreres, vais estar sozinho para explicar diante de Jesus o que fizeste aqui na terra. Aprendendo obediência. O Senhor permitiu que o diabo tentaria de todas formas para me fazer desobedecer. A batalha foi mais difícil desta vez. Às vezes, ele me testa e quando eu estava prestes a orar antes de ir para a cama, ele me disse, não ore. Às vezes, eu estava prestes a comer e ele disse, come e não ore. Ele queria ver se eu iria lhe obedecer, ou se eu faria o que eu pensava ser a coisa certa a fazer, sabedoria humana. Ele também iria deter a Raquel ou eu, ou ambas juntas. Uma vez, fui visitar a minha irmã mais velha e ela foi para algum lugar por alguns dias. O Senhor decidiu aproveitar a oportunidade para me testar em obediência. Eu estava sentada no sofá e ouvi a voz do Senhor me dizer, para ficar lá, até eu te dizer. Eu obedeci, mas depois, para minha surpresa, as horas passaram e ele não me disse para me levantar. Estava escurecendo e perguntei se podia levantar para ligar a luz, mas ele disse, não. Fiquei lá no escuro e os mosquitos até começaram a morder. Satanás também estava tentando distrair-me de muitas maneiras. Eu tinha deixado os meus chinelos à porta e quando olhei, o cão da senhoria veio e levou um dos meus chinelos para longe. A minha irmã mais velha vivia no mesmo pátio com a sua senhoria, mas em casa diferente. O meu primeiro impulso era ir buscar o chinelo, mas lembrei-me que me tinha dito para não me levantar. O Senhor estava permitindo que isto acontecesse para ver se eu ainda ia obedecer, e não me levantar. Por isso decidi continuar sentada para obedecer ao Senhor, e não podia fazer nada a respeito do chinelo. Antes de saber, o senhorio começou a ligar-me, querendo que eu saísse de casa. E o meu chinelo estava de volta no chão. Fiquei chocada por o Senhor lhe permitido que ele me ligasse para que eu saísse de casa. Mas o Senhor queria me testar minuciosamente. É sempre fácil obedecer quando as coisas são fáceis, mas o Senhor quer ensinar-nos a obedecer mesmo quando as coisas são difíceis. Deus queria ver se eu ainda iria lhe obedecer. Todas as coisas trabalham juntas para o bem quando obedeces ao Senhor. Deus é fiel. Ser um tolo por Deus. Se você diz que está servindo a Deus, mas o mundo ainda te aceita, saiba que você está mentindo. 1 Coríntios 13:18 diz, não se enganem, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. O Senhor mostrou-me uma visão onde também vi pessoas subindo no arrebatamento. Reparei que todos usavam roupas brancas puras, e tinham as palavras, louco por Jesus, escrito na testa. O Senhor disse, eles chamam aqueles que querem servir-me, na verdade, Espírito e Santidade, de loucos por Jesus. Dizem que aqueles fanáticos de Jesus estão subindo no arrebatamento. Quando eu vier, as pessoas vão ficar chocadas. Eles dizem, não pensamos que ele venha tão cedo. Se tens vergonha de viver uma vida santa por causa do que as pessoas vão pensar de ti, Jesus também te negará perante o Pai. O Senhor disse, eles têm vergonha de mim, mas eu não tinha vergonha de ser humilhado e crucificado perante multidões por eles. Preparem-se para serem chamados por estes nomes, assim que decidirem seguir a Jesus. Isso é esperado. 1 Pedro 2:9 diz, que somos um povo peculiar, significa que somos diferentes. Se queres servir a Deus e, no entanto, queres que o mundo te aceite, então estás enganado. Nenhum homem pode servir dois mestres. 1 Pedro 2:11 diz, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Fique longe das luxúrias da carne que travam a guerra contra a alma. Se você pertence ao reino celestial, você deve vestir, agir e comportar-se como pessoas do reino celestial e não do reino mundano. Não podem ser dos dois. Não importa o que as pessoas do mundo pensam sobre você, a música que ouvem e a forma como se conduzem. Eles foram enganados pelo diabo. Ele lançou feitiços para cegá-los da verdade. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Já que sabes a verdade,
Faz o que é certo, não para seguir alguém. Muitos demônios vêm em forma humana e vão tentar fazer você se sentir um tolo por ser santo. É porque querem enganar-te para ir ao inferno. Pode pensar que é um ser humano que não conhece um demônio. Alguns também são agentes satânicos enviados para mostrar suas maneiras mundanas de enganar as pessoas, para se vestir como elas. E os humanos que os seguem estão sob feitiços demoníacos. Quem não pertence a Deus é governado pelo diabo. Não há meio termo. Se você sabe esta verdade, então, persevere em sua santidade e ore pelos perdidos. Não há tempo para voltar. Não sabes quando a morte te chegará. Pode até estar envolvido num acidente a qualquer momento. Nem toda a gente vive para a velhice. As pessoas morrem daqui a 100 anos. Onde vais estar? Se te importavas com o mundo, todas essas coisas vão desaparecer, e tu vais enfrentar a eternidade. Isaías 13:24 diz: em vez de um cheiro doce, haverá um fedor podre. Em vez de uma faixa, uma corda. Em vez de cabelo, calvície. Em vez de roupas finas, saco de serapilheira. E em vez de beleza, uma marca. As pessoas no inferno foram marcadas. Eles têm um metal na pele com o seu pecado escrito sobre ele. Serão lembrados do seu pecado pela eternidade. Nessa altura, onde estará a tua beleza? Onde vão estar as pessoas que estavas a tentar agradar? Onde vai estar a tua música, a tua carreira, a tua casa, etc. 1 Coríntios 13:19 diz: a sabedoria deste mundo é tolice na visão de Deus. Procure o Senhor agora enquanto pode. Não se junte às pessoas no inferno que desejam voltar só por um segundo, para se arrependerem. Ore, e peça ao Senhor para te mostrar seus pecados. Crucifique a carne, e carregue tua cruz. Temos de morrer para o mundo. Não importa o quanto você cutuca uma pessoa morta, ele não se mexe. Por isso, se as pessoas do mundo nos cutucar, e pedir que nos comportemos como eles, não devemos mudar porque estamos mortos para o mundo. Se ainda te preocupas com eles, então ainda estás vivo para o mundo e para o pecado. Jogos. A maioria dos jogos, mesmo os que temos nos nossos telefones, tem espíritos demoníacos. Lembro-me que tinha um jogo chamado Garden no meu celular, e o Espírito Santo disse-me que tinha demônios. Mas o nome parece tão inocente. Até comecei a ter pesadelos noturnos com alguns dos personagens do jogo. Então também vi algumas coisas de outro jogo sendo usado por demônios em rituais. Outro jogo tinha pássaros. Comecei a sonhar com ela e também tive que excluir. Alguns jogos parecem inocentes enquanto alguns são óbvios como Zuma. O Senhor também me falou dos surfistas do metrô. O menino que corre é na verdade um demônio. O diabo não pode fazer algo para o bem do entretenimento. Ele está desesperado e quer ter almas. Depois disso, descobri que não posso confiar em nenhum jogo, e que é melhor pedir ao Senhor para tirar este desejo do meu coração. Assim como a Bíblia diz: se a sua mão te faz pecar, corta ela, porque é melhor ir para o céu com uma mão do que ir para o inferno com duas mãos. Temos que deixar muitas coisas para entrar no céu. É por isso que o caminho é estreito e difícil e poucos caminham por ele, mas o caminho para o inferno é amplo e fácil de entrar. Espírito de medo entre os pastores. Mateus 24:24. Para falsos cristos e falsos profetas, erguer-se-á e mostrarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. O Senhor mostrou-me uma visão de como Satanás infligiu muitos pastores verdadeiros com o espírito do medo e o espírito da intimidação. Vi um pastor que tinha uma igreja muito pequena. Ele pregou a verdadeira palavra de Deus, mas quando se comparou aos chamados grandes profetas destes dias, ele estava cheio de inveja. Viu espreitar por uma janela e ver um destes grandes profetas. Este mesmo pregador estava vestido de branco da cabeça aos pés, e estava em cima de uma plataforma elevada. Eu poderia ouvi-lo pregando dizendo: você vai prosperar este ano. Uma casa é a sua porção. Um carro é a sua porção. Este é o seu ano de vitória. Qualquer um sentado no seu dinheiro vai pegar fogo, etc. Estava suando e gritando com uma voz rouca no microfone até saltar para cima e para baixo falando em línguas. A multidão continuou gritando: amém. A multidão também estava animada e alguns estavam pulando para cima e para baixo enquanto alguns estavam agitando roupas no ar. O pianista também tocava piano e havia muita emoção. Eu vi que depois disso,
Era hora da profecia e profecias. Grandes milagres, grandes curas estavam sendo feitas. Reparei que, no entanto, toda a gente nesta igreja parecia mundana. Alguns homens tinham rastafari, as mulheres tinham perucas nas cabeças, lábios pintados, brincos, unhas pintadas e longas. Algumas mulheres até usavam calças. Vi este pastor vendo tudo isto através de uma janela, e viu literalmente a tremer de medo. Os dentes tremiam e as mãos tremiam. Eu vi que ele estava cheio de muita inveja. E ele e outros pastores que eram como ele foram buscar conselhos espirituais do mesmo grande profeta. Eles queriam saber como fez os milagres e ter uma multidão tão grande na sua igreja. Infelizmente, eles descobriram que este grande profeta conseguiu seu poder de altares do mal. Mas eu vi que depois de saber de tudo isso, os pastores não se importam, mas queriam o poder de qualquer maneira. Eles estavam cheios de inveja. Eu vi um em particular que era tão ganancioso por este poder, para ter os encantos. Ele pôs pulseiras nas mãos e brincos nas orelhas. Havia anéis dourados, pulseiras e encantos de todos os tipos. Eles deram estas pulseiras todo tipo de nomes para os fazer parecer inocentes, como a pulseira de fé, de Joshua, mas são de altares malignos e dão a estes pastores poderes satânicos. Em nenhum lugar está escrito na Bíblia que devemos usar pulseiras. Vamos mostrar a nossa fé pelas nossas ações. O Senhor disse que será o mesmo com estes brincos. Eles podem dar-lhes todo tipo de nomes para os fazer encaixar dentro dos limites da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse-me que o diabo encheu os verdadeiros pastores com o espírito de medo tal que até tem medo de pregar a verdade. Ele disse que muitos pastores hoje abandonaram a pregação da verdadeira palavra de Deus, e se juntaram à fila de pregadores da prosperidade, tudo em nome de ganhar popularidade, e receber multidões enormes. O Senhor disse que muitos dos seus pastores estão agora caminhando no caminho amplo da prosperidade. Há feitiços que foram lançados e agora os verdadeiros pregadores sentem um desejo de juntar multidões. Ele disse que agora estão pregando sobre o pecado e o arrependimento como antiquado. O Senhor Jesus Cristo disse: estes pastores não estão vivendo o meu poder nas suas igrejas porque são religiosos e abandonaram a busca de mim. Eles abandonaram a oração e os jejuns. Tudo o que fazem é a mesma rotina semana após semana nos dias da igreja e não querem ser liderados pelo Espírito Santo. Lembre-se que onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou lá. Isso é comunhão entre si com o Espírito Santo. Ele disse: diga aos meus pastores para orar e eu irei usá-los de uma maneira grande. Em minha palavra, disse, estes sinais seguirão os que creem. Não disse, os que creem seguirão estes sinais. Se eles fazem o que é oposto à minha palavra, eles vão encontrar o diabo com braços abertos, prontos para dar o poder porque são tão gananciosos. Mas depois, ele os fará entrar em fogo infernal. O meu poder nas mãos tem arrependimentos e traz alegria eterna. Se eles me procurarem, vou usá-los de uma forma tão grande que nem o diabo será capaz de imitar esse poder. Estas são as palavras do Senhor. Tempo após o tempo, o Senhor fala conosco, mas a questão é: basta ouvir e esquecer, ou ouvir e concordar em nossos corações? Vamos agir sobre isso. Procure o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Paz a todos.